Oiê, tudo bem? E aí, vamos falar de Mercúrio? Mercúrio que vai estar em evidência aí durante todo o mês de dezembro, principalmente porque ele vai entrar naquele período de marcha ré, de retrogradação, tão famoso, tão conhecido aí, que eu acho que nem cabe aqui mais explicações a respeito. Em todo caso, vamos lá. Bom, a gente já sabe, né? Vocês aqui que me acompanham, né? E se você ainda não sabe, né? Mercúrio rege os pensamentos, as ideias, a comunicação, os transportes, as trocas, os estudos, o comércio. Então, nesse período de dezembro, é bom a gente ter um olhar atento para todos esses assuntos aí, né? Que certamente vão estar em pauta, principalmente por ser um período de final de ano, de viagens, de vestibulares, né? Então, eu acho que vale a pena aí, né? Esse pessoal, principalmente, ficar atento aí às observações, às informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Mercúrio inicia a sua passagem pelo signo de Capricórnio esse ano de 2023, no dia 1º de dezembro, onde ele vai ficar, né, em Capricórnio até 4 de fevereiro do próximo ano, de 2024. Isso abre aí uma temporada mais longa, né, por um signo do que normalmente acontece. Ele fica sempre por em torno de 3 semanas passando em um signo. Só que como vai ter retrogradação nesse meio do caminho, então esse período vai ficar bem mais, né, bem mais longo, né, 3 meses aí transitando pelo signo de Capricórnio, sendo que nesse meio tempo ele volta novamente para Sagitário, fica alguns dias e depois termina seu trânsito pelo signo, né, de Capricórnio. Então, a gente aí pode observar que, enquanto Mercúrio passar por Capricórnio, ele, né, conduz aí a um raciocínio mais objetivo, a um momento muito bom, né, que uma janela aí, uma abertura, uma janela de abertura para o planejamento, né, para a tomada de decisões de uma forma mais ponderada, mais séria. Porque o pensamento pode ficar mais cuidadoso, mais disciplinado, e isso facilita a concentração, a pesquisa, a memorização, né? A capacidade de dar uso prático às ideias também tende a aumentar nesse período, porque a gente está falando aí de um signo do elemento terra, né? Que é Capricórnio. Então ele é um signo muito mais realista do que idealista, né? Diferente de Sagitário, por exemplo, né? Então pode ser uma boa oportunidade, inclusive, para a gente ter aquelas conversas mais sérias, né? Mais reservadas, inclusive sobre questões de trabalho também. Bom, é um período, né, em que a gente também precisa ter um certo cuidado aí com uma tendência ao mau humor, né? Porque é um período que pode ser mais pesado, mais entediante, né? Mais favorável à melancolia, ao pessimismo, né? Aos resmungos, a ficar emburrado, né? Só que esse ano a gente tem aí, né? Lógico que isso tudo, né? Esses aspectos negativos ou os mesmos positivos dependem normalmente das conexões que o planeta faz com outros planetas, né? E esse ano a gente tem aí uma temporada de retrogradação com boas notícias, porque Mercúrio vai fazer boas conexões com os outros planetas, né? Com quem cruzar o caminho dele aí, né? Ele vai estar se conectando de uma forma positiva. Então, para quem gosta de anotar datas, né? Pega aí seu lápis, seu papel, que eu vou falar delas, né? E principalmente, como eu falei no começo lá, para quem tiver pretendendo viajar, né, nesse período de festas, de férias aí de final de ano, de começo de ano, e o pessoal que vai fazer provas, né, os vestibulandos, tenham mais atenção e cuidado aí com, principalmente, né, com documentos, com bagagens, com horários de embarque, né, se programem com antecedência para evitar atrasos, né, para não perder o transporte, o início do horário de provas aí,
tá? Então, fique atento aí às datas que eu vou falar. Bom, assim como foi a sua passagem por Sagitário, na sua passagem por Sagitário, logo de cara Mercúrio se conecta com Saturno. Só que, né, isso vai acontecer dia 2 de dezembro, ele ingressa em Capricórnio dia 1º, logo dia 2 já esbarra com Saturno, mas dessa vez a conexão é fluente, então isso indica dias, né, nessas proximidades aí, bastante propícios para encarar a vida de forma mais objetiva, mais prática, abrindo aí, como eu já falei, a melhor temporada do ano para o nosso planejamento. Na semana seguinte, ele entra em harmonia com Júpiter, dia 8 de dezembro, né? Então, é um período que indica a prevalência dos bons pensamentos, do otimismo, do interesse em ampliar o conhecimento e a busca por informações claras e objetivas, né? E isso se repete ainda na semana que vai do dia 17 ao dia 23, já estando aí, nesse caso, em movimento retrógrado. Mas, antes disso ainda, a gente tem uma conexão de Mercúrio com Vênus no dia 11 de dezembro, né? E em que a gente pode esperar aí para essa semana dias de boa comunicação, uma comunicação mais fluente, mais ponderada, que facilita aí os acordos, a socialização, né? Então, as festas de final de ano que forem marcadas nesse período aí do encontro de Mercúrio com Vênus tendem a fluir de uma melhor maneira. E também, nesses dias, poderá ser possível ir mais fundo em alguma questão e aproveitar para esclarecer o que tiver obscuro, porque a gente vai ter Vênus transitando por Escorpião. Então, mais uma data importante é o dia, de fato, né, em que ele fica retrógrado, que é dia 3 de dezembro, né? E aí cabe aqui abrir um parênteses, né, para explicar que nesse período há uma tendência de maior lentidão nos assuntos regidos pelo planeta, né? Então, normalmente, quando um planeta entra nesse movimento de retrogradação, de marcha ré, como alguns chamam aí, né? É um período em que os assuntos regidos por ele tendem a não se desenrolarem a contento, digamos assim, né? Então, se você puder resolver todas as questões que envolvam documentos, papeladas, viagens, estudos, cursos, trocas, transações comerciais, antes desse período de retrogradação, que começa, repetindo, dia 13 de dezembro e que vai até 2 de janeiro, melhor, né? Para você não ter aí aborrecimentos, tá? Ou minimizar essa possibilidade. Por falar em retrogradação, né? Então, no período em que ele estiver retrógrado em Capricórnio, a gente também tem aí a possibilidade de estar aproveitando esse período da melhor maneira, repensando objetivos de longo prazo, revisando metas, principalmente as profissionais, né? Porque Capricórnio tem a ver com essas questões. Então, refazer planejamento, rever estratégias e regras e retomar aquelas conversas, aquelas pendências de assuntos mais sérios, mais objetivos aí. Lembrando que entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro, ele, ainda no movimento retrógrado, volta a passar pelo signo de Sagitário, né? Porque ele entra em Capricórnio, avança alguns graus, mas quando fica retrógrado ele volta, e aí quando chegar dia 23 ele vai estar ingressando aí novamente, né, reingressando em Sagitário, onde ele fica até o dia 1º de janeiro, mas isso já em movimento retrógrado. Bom, passando por Sagitário novamente, só que nesse momento em marcha ré, a gente pode lembrar aí que é um período em que a gente pode ficar mais filosófico, mais intelectual, mais otimista, mais bem-humorado. Isso é bom, né? Porque vai pegar bem o período entre Natal e Ano Novo aí, né? Mas também é um período, né, em que a gente vai estar reunido ali com nossos familiares, os nossos amigos. Então, sempre bom lembrar, né? Pense antes de falar, não saia dizendo suas verdades por aí, né? Não prometa mais do que você pode cumprir, não se deixe levar por julgamentos errados nesse período, né?
e reveja seus planos em relação ao futuro e com calma, sem exagerar, né? Porque Sagitário, a gente sabe, é dado aos exageros. Afinal, ele é regido por Júpiter. Para finalizar, uma última informação, a gente tem aí o encontro de Mercúrio com Marte, formando uma tensão com Netuno na última semana do ano. Então, novamente, né, vale ressaltar aquele cuidado que a gente deve ter com a possibilidade de confusões em se tratando desse encontro com Netuno, pois a gente pode ficar mais distraído, sem direcionamento e com falta de clareza, que pode principalmente dificultar as iniciativas e a tomada de decisões nesse período, já que a gente está falando de um encontro de Mercúrio com Marte, né, que tem a ver com iniciativas e tomadas de decisões. Então é isso, aproveite, né, o mês de dezembro da melhor forma, né, na medida do possível aí, seguindo essas informações, essas orientações, e, né, tenha boas festas e um bom final de ano. É isso. Aproveita e lembra de deixar a sua curtida aqui para mim, né, para me ajudar na divulgação dessas informações. Até breve.